Em 1987, Sidney Sheldon lança seu 8º livro. O escritor, que já tinha escrito sobre crimes em série no livro A Outra Face, que ambientou parte de O Outro Lado da Meia-Noite na França ocupada pelos nazistas e na Grécia pós-Segunda Guerra Mundial, agora escolheu como cenário a Romênia estraçalhada pelo governo soviético, para criar uma história carregada de política e conspirações terroristas. Venham ver mais um vídeo do projeto Sidney Sheldon. Somos criados para esperar um final feliz, mas não existe nenhum final feliz. Há apenas a morte à nossa espera. Encontramos o amor e a felicidade que de repente nos são arrebatados sem qualquer motivo. Estamos numa espaçonave abandonada, deslizando a esmo entre as estrelas. O mundo é Dachau e somos todos judeus. Um capricho dos deuses. Escrito em 87, em o ano que eu nasci. Sou jovem, não parece, mas eu sou. Mas antes de falar do livro, vamos falar um pouquinho do cenário e do momento onde tudo vai se desenvolver aqui. Após o final da Segunda Guerra Mundial, houve uma divisão na Europa. A essa divisão deu-se o nome de Cortina de Ferro. Veja o mapinha aqui do lado. Aqui do lado, eu acho. Olha o mapinha aqui para vocês entenderem melhor. Esse risco preto é, então, a Cortina de Ferro. Os países em rosa é os que assinaram o Acordo de Proteção Mútua com a União Soviética, e os países em azul é o que tem um Acordo de Proteção Mútua com os Estados Unidos. Esses são os países que inicialmente fizeram parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que nos tempos atuais tem sido muito falado por causa da Ucrânia, a guerra com a Rússia, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia. Se ouviu falar bastante da OTAN, mas saiba que isso já é antigo. Atenção a esse antigo, a OTAN, tá? Não a guerra. A tensão entre esses dois blocos ficou então conhecida como a Guerra Fria. O nome Cortina de Ferro, apesar de ter sido utilizado em outros tempos pelo Goebbels, o ministro da propaganda nazista, e por Louis von Kruggen, ministro líder do Reich, o equivalente a chanceler, a denominação só ganharia força mundial quando Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, utilizasse o termo em um discurso nos Estados Unidos em 1946. De Estetino, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Para mais detalhes sobre esse período, eu vou deixar o link do canal Vogalizando a História, que tem um vídeo excelente sobre esse assunto. E é justamente em um país pertencente à cortina de ferro, no ano de 1987, a Romênia, que o Sheldon vai introduzir os seus personagens e desenvolver o enredo dessa história. E é também nessa parte do vídeo que eu digo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo desse projeto e os demais vídeos, e compartilhar o conteúdo com os seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. E por sinal, vocês já conhecem o Pocket Podcast. Tem uma entrevista lá minha sobre leitura, música e muitas coisas que a gente faz por aqui. Se você não conhece, vou deixar o link da entrevista aqui embaixo, dá uma olhadinha lá. O livro é dividido em 3 partes, tendo ainda um prólogo e um epílogo. E é justamente no prólogo misterioso que começa essa história. Várias pessoas estão em uma cabana, em um bosque, na Finlândia, numa discussão que já dura mais de 5 horas, para decidir alguma coisa que nós não sabemos o que é, e isso é tão importante que vai haver, então, até uma votação sobre o que eles estão ali discutindo. Ao longo do livro, essas reuniões vai aparecer por várias vezes, e cada vez que aparece, a gente vai vendo assim entre a bruma, delineando assim o que é que essas pessoas estão tratando e quem é essas pessoas. Porque aqui eles são tratados o tempo todo
por apelidos e a gente não sabe quem é e nem o que se trata, mas como eu disse, vamos descobrindo aos poucos. Então o prólogo termina com o final desta votação misteriosa. E é no primeiro capítulo, então, que se abre o leque de personagens que vai ter aqui. Sidney Sheldon gosta de colocar bastante gente em suas histórias. Mas resumindo o primeiro capítulo, ali você tem o Stanton Horst e o Paul Ellison. O Stanton Horst, ele estudou e se capacitou para se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos. Era o sonho dele. Pelo menos era isso que circulava nos meios sociais. Ele estava sendo capacitado para ser o próximo presidente americano. Mas, às vésperas do partido lançar sua candidatura, o que acontece? Ele se envolve num escândalo. A imprensa, a mídia, descobre que o Stanton tem uma amante. Por sinal, ele vai deixar a esposa para ficar com a amante. E se você acompanha em alguns momentos, ou já acompanhou, já leu sobre a política americana, vocês sabem como eles são puritanistas e um amante às vésperas das eleições é um escândalo. Acho que seria um escândalo no Brasil também. Não sei no Brasil hoje em dia, né? Mas seria um escândalo. Então, esse relacionamento extraconjugal abala sua carreira política e derruba com a força de um tornado sua vontade e suas pretensões de se candidatar ao cargo máximo do país. O partido, então, escolhe como candidato Paul Ellison, o melhor amigo de Stanton Horst. E eles são amigos de infância, eles cursaram a faculdade junto, as suas famílias tinham casa de veraneiros que eram vizinhos, eles passavam as férias escolares juntos, são amiguíssimos, são famílias muito ricas, e era incrível para o Stanton que ele tivesse, então, perdido seu sonho para o amigo. Tudo mudou muito rapidamente, porque o Stanton sempre tinha sido aquele aluno mais aplicado, ele sempre tinha sido o primeiro lugar em tudo que ele fazia e o Paul vinha logo atrás, mas agora é o Stanton que ficou para trás. Então vai acontecer as eleições e o Paul Ellison vai vencer, mas ele não se esquece do amigo. A primeira coisa que ele faz como novo presidente americano é nomear o Stanton Horst como assessor da presidência para a política externa. Então ele vai transformar seu amigo num dos seus braços direitos dentro da Casa Branca. Logo nos primeiros meses do cargo, por sinal, o Ellison resolve criar um programa governamental chamado de Povo para Povo, que planeja aproximar-se dos países da cortina de ferro. Mas o Stanton Horst não concorda nada com esse plano. Ele acha que isso não seria bom para os Estados Unidos. Então, o programa tem como princípio nomear embaixadores para os países pertencentes à cortina de ferro, buscando, então, a aproximação com os parceiros da União Soviética. Só você ligar o jornal que você sabe que essa aproximação não é bem-vinda, né? Lembra lá quando ficou o dilema da Ucrânia entrar ou não, e os outros países que fazem parte da OTAN. Então, essa aproximação, se hoje em dia já não é bem vista, imagina lá em 87. E é justamente pela Romênia, por isso aquela introdução no começo do vídeo, que o presidente pretende começar. Vale lembrar que, apesar dos fatos históricos, este aqui é um romance de ficção. Todos os personagens aqui não existem. Mas um outro fato histórico sobre a Romênia é que ali era um dos poucos países comunistas que manteve sua posição de independência em matéria de relações internacionais. Tanto que eles foram um dos poucos países a participar dos Jogos Olímpicos de 1984, que aconteceu nos Estados Unidos. E também o primeiro país do Bloco Leste a cultivar relações sociais com a comunidade europeia. Portanto, é por esse motivo, provavelmente, que o Sheldon ambientou o seu romance ali na Romênia para dar mais veracidade. Lembrando mais uma vez que todos os personagens aqui foram criados pelo Sheldon. Isso é uma obra de ficção, apesar do cenário. Retomando, quando o presidente Ellison faz o seu pronunciamento para apresentar o projeto de Povo para Povo, o mundo fica de olho nessa aproximação dos americanos com os países da cortina de ferro. Inclusive, Alexandros Ionescu, o atual ditador da Romênia. O interessante aqui é que o personagem é fictício. A Romênia nunca teve um presidente com esse nome. Mas o Sheldon buscou esse nome para o personagem em uma pessoa real.
Existiu realmente uma pessoa chamada Alexandru Ionescu. Ele foi o fundador do Partido dos Trabalhadores Sociais Democráticos da Romênia, o PSDMR. O Ionescu Real nasceu em 1862 e morreu em 1929, muito antes do período em que se passa essa história. Outra pessoa que também ficou muito atenta ao discurso do presidente americano foi o Marin Groza, um líder revolucionário romeno, principal oponente do regime de Ionescu, que hoje vive isolado, com inúmeras seguranças após tentar derrubar o ditador. Ele acompanha o discurso do presidente Ellison e ali ele vê uma oportunidade de retomar a luta para livrar o seu povo das mãos opressoras. Mas, se antes seu único motivo de luta era ver o país livre, agora ele também quer vingança. Afinal, antes de conseguir fugir da Romênia, ele foi preso pelos homens do Ionescu, torturado, castrado, sua filha e sua esposa foram abusadas na frente dele e assassinadas. A cena aqui é fortíssima e agora é por isso que o Groza quer vingança. Mas é que tá, se a ideia do Paul Wellington de aproximação com os países parceiros da União Soviética já tinha surpreendido e movimentado o mundo político, a sua ideia de nomear alguém fora do corpo diplomático, alguém que não tinha carreira na área, pareceu aos políticos americanos uma completa insanidade. E até o Rogers resolveu demover ele dessa ideia. Mas o Ellison tinha lido alguns livros meses atrás, de uma professora universitária especializada na história política da Romênia, e ele ficou fascinado pelas ideias daquela mulher, muito semelhante às suas próprias ideias. Essa escritora, lida por ele, chamava Mary Ashley, uma professora da Universidade do Kansas, que morava numa pequena cidadezinha com um pouco mais de 10 mil habitantes, casada com um médico e mãe de 2 filhos adolescentes. Como nem a mídia, nem os políticos, muito menos seu melhor amigo, conseguiram fazer o presidente desistir dessa ideia de escolher uma pessoa fora do corpo diplomático, Mary Ashley, sem saber, terá sua vida devassada pelo serviço secreto da Casa Branca para ver se ela realmente se enquadra para assumir o cargo de embaixadora. Não havendo nenhum empecilho, o próprio presidente dos Estados Unidos vai fazer uma ligação para ela e vai convidá-la para o cargo. Obviamente, vai ter lá ela pega de surpresa, né? O presidente me ligando, ai. E ela pede um prazo para o presidente para poder dar sua resposta, para poder se decidir para isso. E em conversa com o marido, que não quer abandonar o seu consultório, nem a vida pacata da cidade, onde ele nasceu e cresceu, em nome da família, ela resolve, então, recusar o convite do presidente. Ela opta por permanecer na sua vida comum, sendo professora, mãe, esposa, e deixa essa grande oportunidade passar. E apesar de ter avós que nasceram na Romênia, por isso seu interesse pelo país, ela nunca tinha saído dos Estados Unidos. Sempre fez inúmeros planos para poder viajar com o marido, mas nunca dava certo, principalmente para conhecer a Romênia. E nunca se concretizou. Mas aí é que está. Esse livro aqui é Sidney Sheldon. Uma certa noite, alguns dias após ela ter recusado o convite, Edward, marido da Mary, ele é chamado às pressas para atender um chamado do hospital onde ele trabalha às 3 horas da manhã, atender uma emergência. Mas ele acaba sofrendo um acidente e os policiais vão até a casa da Mary, vai contar para ela o que aconteceu, vai explicar que ele atravessou um semáforo vermelho e aí veio um caminhão e ele foi cantar para subir. Dias depois, o presidente Paul Wellington vai ficar sabendo então do acidente da viuvez da Mary e ele vai pedir por Stanton Rogers e pessoalmente ao Kansas dar os pêsames para Mary e tentar persuadir a professora a aceitar então o convite para assumir a embaixada da Romênia. Stanton vai até lá, essa cena vai acontecer e não vendo mais nada que aprenda ali, querendo distanciar-se da cidade por causa das lembranças do marido e também querendo um ambiente menos pesado, porque o ambiente fica pesado após a morte do pai,
para as crianças, ela acaba então aceitando o convite do presidente para assumir a embaixada. E quem vai preparar, quem vai virar o braço direito dela nessa missão é o Stanton Horst. E o primeiro grande desafio para a professora é então passar pela sabatina do Senado, para ver se o Senado aprova ou não a nomeação dela. Obviamente que ela vai ser aprovada pelo Senado e vai então morar em Washington por um tempo, um ou 2 meses, para ir pegando experiência e aprendendo tudo que a embaixadora deve fazer. Mas não é só isso. Ao longo da leitura aqui desse livro, a gente vai percebendo que a Mary Ashley ela é tratada de uma forma diferente. Tudo está acontecendo como nunca aconteceu antes na história dos Estados Unidos. Inclusive, a nomeação de uma embaixadora, quem preside a cerimônia dessa nomeação é o secretário de Estado. Mas na nomeação da Mary Ashley, quem vai? O próprio presidente americano. E o interessante é que essa cerimônia é você e a pessoa que está te nomeando. Mas ela recebe a instrução de levar os filhos. Então, na nomeação aparece ela tirando foto com o presidente, os filhos do lado. Existe uma grande movimentação ali diferente em relação às outras pessoas nomeadas para embaixador. Assim, acabou todos os protocolos, ela vai assumir, então, a embaixada da Romênia, passando por momentos muito complexos como embaixadora. Porque ela não sabe como agir e ela sempre vai sendo instruída. E ela também vai descobrir que já tem 3 anos que não existe um embaixador americano na Romênia. E ela vai lendo documentos, se preparando. E a sua primeira missão no posto é se inteirar a respeito dos americanos presos no país, principalmente os acusados de espionagem. Lembrando para você que não sabe que o embaixador, ele representa o seu país em território estrangeiro. O embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos representa o Brasil nos Estados Unidos. Então ela vai estar na Romênia representando os interesses americanos. Mas esse modo em que tudo está acontecendo, esse estranho movimento ao redor desta mulher que vai ser embaixadora da Romênia, vai chamar a atenção de um homem, de um jornalista chamado Ben Cohen. Para ele, não faz o menor sentido tanta atenção a um cargo que nunca antes recebeu tanto destaque assim. Porque mesmo sendo um programa novo, esse programa de povo para povo do presidente, para ele, para esse jornalista, não faz maior sentido o status que a Mary ganha de celebridade. Do dia para a noite, todas as revistas americanas têm a foto dela na capa. Todos os programas jornalísticos falam da Mary Ashley. Todos os programas matinais, qualquer lugar que você olhe, TV, jornal, a Mary Ashley é o destaque. E esse jornalista acha isso muito estranho. Principalmente pelo fato da Mary Ashley estar sendo discutida e comentada em programas que nem jornalístico. O que dá a impressão para ele é que ela está sendo garota propaganda de alguma coisa maior do que simplesmente a embaixada da Romênia. E ele, não encontrando qualquer sentido nesse destaque, resolve então fazer o quê? Ele resolve investigar a Mary e descobrir o que está acontecendo. É então que o Ben resolve ir até o Kansas para descobrir da onde a Mary Ashley veio. E qual não é sua surpresa quando ele está lá e ele descobre em quais circunstâncias o marido da Mercy morreu. O homem nunca tinha levado uma multa de trânsito. Na verdade, ele levou uma 6 anos atrás por estacionar em lugar indevido. E de repente ele vira um doidão do trânsito que passa um semáforo vermelho. Um cara que nunca tinha cometido infrações. Muito estranho isso. E o Ben vai começar a escavar. Ele descobre primeiro que o caminhão que bateu, ou que o Eduardo bateu, é um caminhão do Exército. O motorista daquele caminhão, com apenas 26 anos, teve um infarto fulminante e morreu. Uma das testemunhas que estava na rua naquele dia era um coronel do Exército que milagrosamente, dias depois, foi promovido a general e desapareceu. E o mais interessante, outras 3 testemunhas eram 2 freiras e um padre. O que 2 freiras e um padre faziam na rua aquelas horas da madrugada, que o Ben também não consegue encontrar. Então, enquanto uma linha narrativa do livro vai por essa investigação
sobre a origem da Mary Alice, da Mary Ashley e o que está por trás dessa nomeação, a outra linha narrativa do livro vai mostrar a Mary em Washington e, em seguida, a sua viagem para a Romênia. E o interessante também é que o livro não é de todo sempre soturno e pesado. Tem ali partes cômicas, como a Mary não saber se comportar. Ela vai aprendendo tudo, mas nem tudo é passado de uma hora para outra. As gafes que ela dá como embaixadora, os problemas diplomáticos que ela cria por não saber agir dentro dos moldes diplomáticos. Viajando para a Romênia, já morando lá, a propaganda gigantesca dela nos telejornais dos Estados Unidos e ramificações, né, porque também passa jornal no mundo todo falando dessa mulher, é uma gigantesca propaganda ao redor dela. Mas, aí é que tá, ela também vai ter inimigos, e os inimigos não é só os militares e os políticos da Romênia. Ela vai ter inimigos até dentro da própria embaixada, porque é um ambiente completamente machista. Estamos em 87 e preconceituoso, e ela vai ter que lutar também contra os próprios americanos ali dentro. A Mary parece estar no meio de um jogo, sem perceber que ela é a peça que está sendo movimentada no tabuleiro. E nós não sabemos de quem são as mãos que a move. Também não há como saber se o programa Povo para Povo do presidente está sendo um grande sucesso ou um fracasso. A única coisa que a gente sabe é que a Mary é a grande estrela desse programa. Inclusive, ela vai ter que enfrentar até mesmo uma tentativa de assassinato. Mas isso foi premeditado, algo específico que eu não vou falar para não estragar a história. E a gente não sabe se matar a Mary ajuda ou atrapalha o atual presidente, o que deixa a história ainda mais interessante. Independentemente do que acontecer com os movimentos da Mary, tudo ali parece estar sendo jogado pelos deuses. Por isso que é um capricho dos deuses, apenas para saciar seus próprios caprichos. Apesar de muitas discussões políticas ao longo do livro, o Sheldon não deixa a história ficar monótona. Isso porque ele vai desenvolvendo outros núcleos, como eu já disse, como a história do próprio ditador da Romênia, vai ter sua história aqui, do líder revolucionário, o Marin Groza, e de um assassino profissional que vai ser contratado para pôr fim à vida do Mário Groza, além de mostrar ali também as peripécias da Mary enfrentando a diplomacia de outros países, não só da Romênia. É mais um bom livro do Sidney Sheldon. Vou ficando por aqui, deixando a recomendação deste livro. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. E no finalzinho vai ficar 2 recomendações aí. E continue acompanhando o Projeto Nobel. Um abraço e até os próximos vídeos.